Vamos mergulhar num dos temas mais interessantes e até polémicos da filosofia, a relação de Platão com a arte. Mas, olha, a gente não vai tratar isso só como uma crítica artística, não. O ponto central aqui é a educação, a formação do caráter, como as histórias que ouvimos e vemos moldam quem nós somos. E a grande pergunta que inicia tudo é essa aqui. Parece um contrassenso, né? Platão era um mestre com as palavras, um verdadeiro artista. E aí, de repente, ele quer expulsar poetas e dramaturgos da sua cidade perfeita? Qual o sentido disso? A resposta, como a gente vai ver, está toda na sua preocupação com a educação. Então, para começar, o problema para Platão não era a arte em si. A questão era o efeito dela na gente, no nosso caráter. Ele olhava para a poesia e para o teatro e viu uma força que fala direto com as nossas emoções, meio que passando por cima do nosso lado racional. E para ele, como um pensador focado na educação, isso era um perigo enorme. Pensem nisso como uma espécie de cabo de guerra dentro da gente. De um lado, a arte, com toda a sua beleza e drama, puxando a corda da emoção. Ela nos convence porque é bonita, porque nos empolga. Do outro lado, a filosofia, que para Platão era o treino para fortalecer a razão, o logos. É o lado que busca a verdade com calma, com lógica, que é a base de uma boa educação. E aqui está o pulo do gato. A arte é tão poderosa que consegue nos fazer aceitar ideias sem que a gente pare para pensar. A gente se emociona tanto com uma peça, acha um poema tão bonito, que acaba comprando a visão do mundo que está ali. Não porque ela seja lógica ou verdadeira, mas porque ela é, bem, agradável. A emoção vence a razão. E isso, na cabeça de um educador como Platão, era um desastre. Agora, vamos entrar num conceito-chave, a mimesis, ou simplesmente imitação. Platão sabia que a gente aprende imitando, é assim desde criança. Por isso mesmo, ele via a imitação como uma ferramenta educacional potentíssima. Só que tudo que é muito potente também pode ser muito perigoso, certo? Especialmente quando os modelos que a arte nos dá são complicados. Essa citação resume tudo. A escrita de Homero é tão genial que nos faz torcer por heróis cheios de defeitos. A gente admira a astúcia do Odisseu, que muitas vezes é só enganação pura e simples. A gente se empolga com a força do Aquiles, mesmo ele sendo um cara ganancioso e esquentado. Ou seja, a arte nos faz achar incríveis coisas que, na vida real, a gente provavelmente condenaria. O medo de Platão era bem concreto. Se a gente se identifica com estes personagens no palco ou nos livros, qual o próximo passo? Começar a achar essas atitudes normais da vida real? Afinal, os personagens mais interessantes do drama são quase sempre os mais impulsivos, os mais irracionais. E quando a gente aplaude isso, aos poucos, talvez a gente comece a aceitar esse tipo de comportamento por aí, minando toda a educação para a virtude. Mas a crítica de Platão não para no perigo moral, não. Ele vai mais fundo. A coisa fica mais metafísica. Para ele, a arte não era só perigosa para a educação do caráter. Ela também estava fundamentalmente distante da realidade, da verdade das coisas. Esse é o famoso argumento do livro 10 da República. Funciona assim. Pensem num sofá. A ideia de sofá perfeita e imutável é a verdade, o passo 1. Um carpinteiro, quando constrói um sofá, ele está fazendo uma cópia física e imperfeita dessa ideia, é o passo 2. E aí vem o artista, que pinta um quadro desse sofá. Ele está fazendo uma cópia da cópia. Por isso Platão diz que o artista está 3 graus afastado da verdade. O ponto aqui é que o artista é um mestre das aparências. Ele pode pintar um sofá maravilhoso, mas isso não quer dizer que ele entenda de marcenaria, nem muito menos da ideia de sofá. A arte cria uma ilusão muito convincente, uma sombra de uma sombra, que pode acabar tomando o lugar do real na nossa cabeça, nos confundindo sobre o que é verdade e o que é só imitação. Certo? Então quer dizer que Platão era contra qualquer tipo de história? Que ele cria um mundo sem nenhuma narrativa? Não, de jeito nenhum. Na verdade, ele tinha uma proposta. Existia sim um tipo de literatura ideal, uma que estaria a serviço da filosofia e da boa educação, e essa literatura era o mito. E aqui ele faz uma distinção genial. Uma coisa é a falsidade real, que é quando alguém acredita em algo que é moralmente errado. Isso é terrível. Outra coisa, bem diferente, é uma falsidade em palavras. Um mito pode contar uma história que nunca aconteceu, ou seja, ser literalmente falso. Mas se essa história aponta para uma verdade moral, para algo bom, então ela é uma ferramenta educacional valiosa. Vamos comparar, por exemplo, o mito do anel de Giges conta sobre um anel que deixa a pessoa invisível e sugere que, se ninguém estivesse olhando, todo mundo seria injusto. Para Platão, esse mito é moralmente falso, porque ele reforça o que há de pior em nós. Por outro lado, o mito de Er
que Sócrates conta no final da República, fala sobre justiça cósmica e reencarnação. Esse, para Platão, é verdadeiro, porque educa a alma a querer ser justa e sábia. O que importa não é o fato, é o efeito moral. No fim das contas, a literatura ideal para Platão é que serve de aliada da filosofia. Uma literatura que usa histórias não para copiar as falhas do nosso mundo, mas para nos dar um vislumbre das ideias perfeitas, a bondade, a justiça, a verdade. Uma literatura que, de facto, educa a alma para o bem. Tudo bem, essa discussão toda pode parecer coisa de 2400 anos atrás, mas as preocupações de Platão sobre o poder da arte na educação nunca foram tão atuais. É só olhar ao nosso redor, para esse mundo saturado de narrativas que nos moldam o tempo todo. As nossas fontes de imitação hoje são infinitamente mais poderosas que o teatro grego. O cinema, a TV, as narrativas que a gente consome nas redes sociais, até os videogames, todos eles usam a estética para tornar certos comportamentos e ideias atraentes, admiráveis. Muitas vezes a gente nem percebe. Eles são os nossos grandes educadores não oficiais. E a gente termina com essa reflexão. A crítica de Platão, na verdade, é um convite. Um convite para a gente olhar com mais atenção para as histórias que consumimos todos os dias e se perguntar: quem são os poetas da nossa era? Quais valores eles estão nos ensinando com essas imitações tão poderosas? E talvez a pergunta mais importante de todas: o que, de fato, eles estão nos ensinando a amar?